Lei nº 4.878, de 3 de dezembro de 1965. Dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal. O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo I. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre as peculiaridades do regime jurídico dos funcionários públicos civis da União e do Distrito Federal, ocupantes de cargos de atividade policial. Artigo 2º. São policiais civis abrangidos por esta lei os brasileiros legalmente investidos em cargos do Serviço de Polícia Federal e do Serviço Policial Metropolitano, previsto no Sistema de Classificação de Cargos aprovado pela Lei nº 4.483, de 16 de novembro de 1964, com as alterações constantes da Lei nº 4.813, de 25 de outubro de 1965, parágrafo único. Para os efeitos desta lei, é considerado funcionário policial o ocupante de cargo em comissão ou função gratificada com atribuições e responsabilidades de natureza policial. Artigo 3º. O exercício de cargos de natureza policial é privativo dos funcionários abrangidos por esta lei. Artigo 4º. A função policial, fundada na hierarquia e na disciplina, é incompatível com qualquer outra atividade. Artigo 5º. A precedência entre os integrantes das classes e séries de classes do Serviço de Polícia Federal e do Serviço Policial Metropolitano, se estabelece básica e primordialmente pela subordinação funcional. Capítulo 2º. Das disposições peculiares. Artigo 6º. A nomeação será feita exclusivamente, e, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo integrante de classe singular ou inicial de série de classes condicionada à anterior aprovação em curso específico da Academia Nacional de Polícia. Segunda, em comissão. Quando se tratar de cargo isolado que em virtude de lei, assim deva ser provido. Inciso 1º, revogado pela Lei nº 5.800. Inciso 2º, revogado pela Lei nº 5.800. Artigo 7º. A nomeação obedecerá à rigorosa ordem de classificação dos candidatos habilitados em curso a que se tenham submetido na Academia Nacional de Polícia. Artigo 8º. A Academia Nacional de Polícia manterá, permanentemente, cursos de formação profissional dos candidatos ao ingresso no Departamento Federal de Segurança Pública e na Polícia do Distrito Federal. Vide Decreto-Lei nº 2.179, de 1984. Artigo 9º. São requisitos para matrícula na Academia Nacional de Polícia, e, ser brasileiro. Segunda, ter completado 18 anos de idade. Terceira, estar no gozo dos direitos políticos. Quarta, estar quite com as obrigações militares. V. Ter procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável, avaliados segundo normas baixadas pela Direção-Geral do Departamento de Polícia Federal. Sexta, gozar de boa saúde, física e psíquica, comprovada em inspeção médica. Sétima, possuir temperamento adequado ao exercício da função policial, apurado em exame psicotécnico realizado pela Academia Nacional de Polícia. Oitava, ter sido habilitado previamente em concurso público de provas ou de provas e títulos. Inciso 1º. A prova da condição prevista no item 4º deste artigo não será exigida da candidata ao ingresso na Polícia Feminina. Inciso 2º. Será demitido, mediante processo disciplinar regular, o funcionário policial que, para ingressar no Departamento Federal de Segurança Pública e na Polícia do Distrito Federal, omitiu fato que impossibilitaria a sua matrícula na Academia Nacional de Polícia. Artigo 10. São competentes para dar posse, e, o diretor-geral do Departamento Federal de Segurança Pública, ao chefe de seu gabinete, ao corregedor, aos delegados regionais e aos diretores e chefes de serviço que lhe sejam subordinados. Segunda, o diretor da divisão de administração do mesmo departamento, nos demais casos. Terceira, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ao chefe de seu gabinete e aos diretores que lhe sejam subordinados. Quarta, o diretor da divisão de serviços gerais da Polícia do Distrito Federal, nos demais casos. Parágrafo único. O diretor-geral do Departamento Federal de Segurança Pública, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e o diretor da divisão de administração do referido departamento poderão delegar competência para dar posse. Artigo 11. O funcionário policial não poderá afastar-se de sua repartição para ter exercício em outra ou prestar serviços ao Poder Legislativo ou a qualquer Estado da Federação, salvo quando se tratar de atribuição inerente à do seu cargo efetivo e mediante expressa autorização do Presidente da República ou do Prefeito do Distrito Federal, quando integrante da Polícia do Distrito Federal. Artigo 12. A frequência aos cursos de formação profissional da Academia Nacional de Polícia para primeira investidura em cargo de atividade policial é considerada de efetivo exercício para fins de aposentadoria. Artigo 13. Estágio probatório é o período de 2 anos de efetivo exercício do funcionário policial, durante o qual se apurarão os requisitos previstos em lei. Parágrafo único. Mensalmente, o responsável pela repartição ou serviço, em que esteja lotado funcionário policial sujeito a estágio probatório, encaminhará ao órgão de pessoal relatório sucinto sobre o comportamento do estagiário. Artigo 14.
sem prejuízo da remessa prevista no parágrafo único do artigo anterior, o responsável pela repartição ou serviço em que sirva funcionário policial sujeito a estágio probatório, 6 meses antes da terminação deste, informará reservadamente ao órgão de pessoal sobre o funcionário, tendo em vista os requisitos previstos em lei. Artigo 15. As promoções serão realizadas em 21 de abril e 28 de outubro de cada ano, desde que verificada a existência de vaga e haja funcionários em condições de a ela concorrer. Artigo 16. Para a promoção por merecimento é requisito necessário a aprovação em curso da Academia Nacional de Polícia correspondente à classe imediatamente superior àquela a que pertence o funcionário. Artigo 17. O órgão competente organizará para cada vaga a ser provida por merecimento uma lista não excedente de 3 candidatos. Artigo 18. O funcionário policial, ocupante de cargo de classe singular ou final de série de classes, poderá ter acesso à classe inicial de séries afins, de nível mais elevado, de atribuições correlatas porém mais complexas. Inciso 1. A nomeação por acesso, além das exigências legais e das qualificações em cada caso, obedecerá a provas práticas que compreendam tarefas típicas relativas ao exercício do novo cargo e, quando couber, a ordem de classificação em concurso de títulos que aprecie a experiência profissional, ou em curso específico de formação profissional, ambos realizados pela Academia Nacional de Polícia. Inciso 2. As linhas de acesso estão previstas nos anexos 4 dos quadros de pessoal do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal, aprovados pela Lei nº 4.483, de 16 de novembro de 1964. Artigo 19. As nomeações por acesso abrangerão metade das vagas existentes na respectiva classe, ficando a outra metade reservada aos provimentos na forma prevista no artigo 6º desta lei, parágrafo único, revogado pela Lei nº 5.800. Artigo 20. O funcionário policial que, comprovadamente, se revelar inapto para o exercício da função policial, sem causa que justifique a sua demissão ou aposentadoria, será readaptado em outro cargo mais compatível com a sua capacidade, sem decesso nem aumento de vencimento. Parágrafo único. A readaptação far-se-á mediante a transformação do cargo exercido em outro mais compatível com a capacidade física ou intelectual e vocação. Artigo 21. O funcionário policial não poderá ser obrigado a interromper as suas férias, a não ser em virtude de emergente necessidade da segurança nacional ou manutenção da ordem, mediante convocação da autoridade competente. Inciso 1. Na hipótese prevista neste artigo, infine, o funcionário terá direito a gozar o período restante das férias em época oportuna. Inciso 2. Ao entrar em férias, o funcionário comunicará ao chefe imediato o seu provável endereço, dando-lhe ciência, durante o período, de suas eventuais mudanças.